Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui mais um momento de estudos, interação grupal e principalmente serviço para a humanidade. Licença, Dal, tá Hoje alta a música. eu vou tirar ela aqui. Obrigada. Como eu estava falando, hoje nós vamos ter a participação da Ione para começarmos aqui o nosso momento inicial de harmonização. Acho que a Ione ainda não entrou, né? Ah, sim. Boa tarde, Boa tarde, Ione, tudo bem? tudo Boa bem, tarde. graças a Deus, Estávamos tudo bem. falando que hoje você vai dar a nós o ar da graça. Isto, pretendo pelo menos, né? Que todo Ah, mundo fique satisfeito com a harmonização que eu preparei, tá? claro. Posso Então, começar? eu vou fechar meu microfone e deixar você assumir nesse momento, tá bom? Fique à Tá vontade. certo. Boa, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa harmonização para darmos continuidade aos nossos estudos. Sentando confortavelmente, com a coluna ereta e as mãos sobre as pernas. Vamos fechar os olhos e inspirar profunda e lentamente. À medida que vamos inspirando e expirando, alinhamos nossos corpos emocionais, mental, físico, e dessa maneira acalmamos nossos pensamentos para estarmos prontos para os estudos de hoje. Tudo bem? Retornando ao nosso nível de consciência externo, vamos dar continuidade, como disse a nossa servidora. Da última aula, nós estamos estudando, na verdade, os três centros. E nós paramos no segundo centro, que é sobre a hierarquia. Não é isso mesmo, Plínio? Exatamente. Boa tarde para todo Boa mundo. tarde. Ei, Sônia, como vai? A Sandra presente também. E a Aurora, Edith está em trânsito. Vamos dar continuidade. Bom, vou ler este slide, que foi o último que nós fizemos a reflexão, e a partir daí nós seguimos. O segundo centro planetário, a hierarquia. A hierarquia está composta por aqueles que triunfaram sobre a matéria e chegaram à meta pelo mesmo caminho que os homens seguem hoje. Essas personalidades espirituais lutaram e obtiveram a vitória e controle no plano físico. Enfrentaram os perigos, dificuldades, angústias e dores da vida diária. Eles deram todos os passos no caminho do sofrimento, passaram por todas as experiências, superaram todas as dificuldades e triunfaram. Esses irmãos maiores da humanidade se caracterizam por seu perene amor que atua sempre para o bem do grupo, por um conhecimento adquirido no transcurso de milhares de vidas, durante as quais abriram caminho desde os primórdios da vida e da evolução, até chegar quase ao ponto mais elevado. Bom, resumindo, nós falamos que
Esses são os mestres de amor e sabedoria que compõem a hierarquia. Eles são os irmãos maiores que nos guiam e de onde vem toda a fonte de inspiração para o estudo espiritual. Também sabemos que grande parte da hierarquia são compostas hoje pelos homens que triunfaram, e o primeiro deles do nosso esquema terrestre foi o Cristo, né? O nosso instrutor de homens e de anjos. E a partir daí, nós seguimos ao próximo slide para falar sobre esse tema que é a hierarquia. Quem pode ler isso para a gente? Sônia? Eu posso ler. Desculpe, Obrigado, filho. estava fechado. Todos têm existência física, quer sejam corpos físicos densos, tal como fazem muitos mestres, quer sejam corpos etéricos, tais como os que utilizam os mais excelsos auxiliares e o Senhor do mundo. 36. É necessário que os homens se lembrem que eles têm existência física e também devemos ter em conta que vivem conosco neste planeta, controlando seu destino, guiando seus assuntos e conduzindo sua evolução até a perfeição final. Vários mestres que têm corpo físico vivem nos Himalaias, no lugar isolado chamado Shigatse, longe dos caminhos dos homens. Porém, a maior parte está disseminada por todo o mundo, vivendo incógnitos nos diferentes lugares nas distintas nações. Bom, esses seres, então, eles são seres que estão aqui no meio de nós, em vários lugares nesse nosso planeta. É isso? Atuando para que o mundo fique melhor, para uma É isso. perfeição, para uma harmonia entre nós que estamos aqui também. É isso, acho que seria isso, né? De uma forma muito simples. É isso mesmo. Aí Uhum. fala que eles têm existência física, né, Física, em corpos densos ou sutis, né, de acordo com a necessidade. Tem seus pontos de atuação em algumas nações no planeta. E geralmente eles estão orientando os seus discípulos, né, seja os discípulos de qual grau sejam. Geralmente os iniciados trabalham mais próximo do mestre, e aqueles discípulos já escolhidos, já aceitos, né, pela hierarquia, que tem assim uma certa controle sobre a sua personalidade, e já tem o ideal objetivo mais fixo no caminho espiritual, e que seja, portanto, mais confiável para os caminhos para os trabalhos espirituais que a eles são dispensados, né? Então, esse é algo bem interessante de dizer que o mundo a comunhão dos santos não está lá no céu quando a gente vai passar para o plano e estar com eles, mas eles estão atuando desde lá, vamos dizer assim, né? tem Esse um, é um ponto que pode colocar. desculpe, tem uma questãozinha aqui no finalzinho que ele coloca assim, ó, vivendo incógnitos nos diferentes lugares e nas distintas nações. Então, a gente não tem esse contato, não percebe, não conhece, não chega próximo, sabendo que essas pessoas são, né, que esses seres são, que são especiais, digamos assim. É isso mesmo. Eles vivem, eles estão aqui entre nós, mas a gente não tem acesso a eles, é isso? Exatamente, não temos acesso ainda porque, qual o motivo assim, fazendo a nossa especulação, né? Qual o motivo de pessoas que ainda não estão no trabalho ativo ter acesso para peregrinação, para adoração, né? Geralmente os mestres esses não são objetivos do mestre, é basicamente serviço. Então, o contato dos seres humanos, da humanidade, dos servidores do mundo com eles, é através do serviço em Aham, prol da humanidade, em prol da evolução do planeta, né? Então, exemplo, o mestre tibetano, dentre os livros deles, diz que ele atuou durante um bom tempo como um nos Himalaias, o Tibete, como nos lamas, né? Seguindo atuando dentro de um grupo especial, mas a gente não sabe onde. E geralmente quando vai procurar, a gente não costuma achar, né? uhum, Dos que ficaram, eu posso falar que foi mais exteriorizado,
que a comunidade conhece, é o mestre Saint-Germain, que é o mestre Racox, que ele está no imaginário nosso desde a Revolução Francesa e antes, né? É, se a gente fizer uma busca rápida, a gente consegue perceber várias é, distinções sobre ele, né? Mas eu acho que alguém pode complementar um pouco mais esse assunto. Sim, boa noite, gente. É muito bom a gente estar estudando a hierarquia, nos aproximando intelectualmente dela, né? Uma vez que nós recebemos diretamente as energias dos iniciados de quarto e terceiro grau diretamente para o novo grupo de servidores do mundo. Evidentemente que, só confirmando o que o Adalto falou, que a grande maioria de nós não tem conhecimento de alguns mestres encarnados no nosso planeta Terra. Mas a maioria deles, eles assumem um corpo físico quando é necessário para fazer algum trabalho. Normalmente eles não nascem como nós nascemos, tá? Eles assumem um corpo físico na hora que tem necessidade de fazer um trabalho mais acentuado aqui no nosso planeta. E em relação à localização que vocês questionaram sobre Shigatsu, realmente Shigatsu é onde que tem no plano etérico as residências do mestre Mori, né, do mestre Kuthumi e também do mestre tibetano. E eu tive a oportunidade de estar lá em Shigatsu, e assim, é uma energia diferente, né? Muito boa, mas no físico mesmo a gente não consegue localizar essas residências que são colocadas no livro, esqueci qual é o livro, mas assim, a energia a gente percebe, né? A forma com que aqueles monastérios são trabalhados atualmente, eles, para a cultura ocidental, é um pouco assim impactante, porque são monastérios dentro de cavernas, assim, não é tão arejado. Então, para nós, não seria um ambiente de nós vivenciarmos esse momento atual dentro de um monastério, exceto aquelas pessoas que já vêm realmente com aquele dharma de poder viver e desenvolver nesses monastérios. O que mais que eu teria que acrescentar aqui para vocês? O Adalto colocou sobre o mestre Racox, né? Então, foi o Conde de Saint-Germain, foi Shakespeare, e aí a gente já conhece algumas encarnações do mestre Racox. E, assim, à medida que a gente vai estudando, vai conhecendo, a gente vai entendendo mais todo o processo hierárquico, que o que seriam os mestres? Somos nós no futuro. Nós estamos destinados todos a serem mestres, né? E gradativamente a gente vai escalando essa escala de evolução até chegarmos ao mestrado, até conseguirmos passar pela quinta iniciação, ok? É isso que eu tinha que acrescentar. Alguém tem mais alguma dúvida? Ione, Sandra quer comentar, quer trazer algo sobre esse assunto? Eu queria perguntar uma coisa, assim, que seria talvez, é, eu não sei se é tão pertinente hoje. Por exemplo, os seguidores de Jesus no Evangelho, Paulo, Mateus, eles se encaixam em alguns desses lugares aqui também, depois que eles desencarnaram, né? Eles estão em algum lugar na hierarquia com outro nome, talvez. Os santos, né? Os santos da Hum. igreja. Bom, eu vou dar minha opinião rápida, depois a hora pode seguir. Bom, a gente Aham. tem conhecimento que o apóstolo Paulo, hoje foi uma das encarnações do mestre Hilarion, do Quinto Raio, Hum, e a maioria deles, naquele momento, por estar próximo de Jesus ou do Cristo mesmo, né, provavelmente seriam altos iniciados, né, para poder receber o peso daquele trabalho a ser desenvolvido, né? Então, alguns certo. deles provavelmente são mestres, mas não temos, assim, Uhum, segmento dessa constante de cada um deles. Mas o Paulo, eu creio, se eu estiver errado, já é mestre uhum, e hoje é uns João dos Raios. certo. E os santos da Igreja Católica? Os santos que vieram depois, São Francisco, Santo Agostinho,
também deve estar lá, né? Sim, eram É, evoluídos, né? São Imagino. Francisco, São Francisco é a encarnação do Mestre Kutum, se não me falha a memória. Ah, Mas eu acho que tá. a Sônia sabe mais sobre isso, dessa parte da, da religião, para falar um pouquinho mais para nós. E Uhum, tem outros uhum, mestres que no momento eu não estou lembrando, mas praticamente eles uhum. estão já como mestre ascensos. Então, esses são assim mais fáceis, né? Porque a gente conhece da Igreja Católica, é muito Isso. falado, né? E os do Espiritismo, por exemplo, da Umbanda, que tem uma série de seres que realmente ajudam. A gente não pode negar que eles fizeram algo ou tentaram fazer algo pela humanidade ou por pessoas, né? E será que eles também estão entre eles? Como energia, é lógico, não com aqueles nomes, né? Mas Com enfim, eles. certeza. Com certeza, Ione. A Uhum, hierarquia, essa que se apresenta a nós, de uhum, uma forma bem específica, é o que que assumiram o comando, dessa evolução. Mas todos esses seres que trabalham para o bem comum, eles fazem parte dessa hierarquia. Pode até certo. ser que não estão, no momento, atuando com destaque dentro dessa hierarquia, mas estão dando o suporte necessário para que essa hierarquia cumpra o seu trabalho, a É, intermediação. uhum, sim. Até porque nós falamos aqui de 10, 12 mestres conhecidos assim, né? Mas atualmente Uhum, são milhares, né? De gente alcançaram esse. E cada um deles ao alcançar esse mestrado, eles têm a opção de servir no planeta, de servir fora do planeta, de servir em outras hierarquias, né? Então, por exemplo, o próprio Maomé também, por falar em religião, né? Ele também tem a sua uhum, função, junto com os iniciados que estiveram próximo dele, que nós não temos, assim, a divulgação, né? Até mesmo por causa da linha que a gente trabalha da hierarquia, que é a historização desses três mestres principais. Mestre Moura, uhum. mestre tibetano, mestre Kutume. Mas os demais todos certamente têm uma ação. Ô, Sônia, É, Sônia, se foi citada, você quer comentar? É isso que eu, desculpa, ela comentou e também que eu tenho de informação é bem essa mesmo, que Paulo é o atual como mestre Hilarion, do quinto raio, e São Francisco de Assis é o mestre Kutume, que é o Chohan do segundo raio. é, Né? Uhum. E também eu entendo que todos esses seres de luz que passaram pelo planeta em diversas áreas, diversas religiões, digamos assim, ou filosofias, que passar fazer iniciações também fazem parte da hierarquia, embora não tenham um crachá exposto para nós por enquanto. Né? Porque um ashram não é só o Chohan do ashram. Há muito mais pessoas, mais seres de luz, por exemplo, em cada um dos ashrams. Certamente esses que nos precederam, que foram servidores da luz, estão lá, cada um na sua atuação, dando apoio aos ashrams em que estiverem. isso. Uhum. Só Certo. acrescentando aquilo que o Adalto começou a falar, quando chega no mestrado, que atinge a quinta iniciação, são 7 a 8 caminhos que essa entidade pode tomar, né? Ele pode, a maioria deles, ou assim vamos dizer, o que a gente conhece, eles assumem seguir o caminho de permanecer no planeta, e aí forma essa fraternidade planetária. Outros vão seguir o caminho dos devas, outros vão seguir o caminho para ser um construtor de logos. Então, são 7 a 8 caminhos que eles podem optar. Por isso que eles não estão todos aqui enquadrados, encaixados dentro da hierarquia planetária. Eles vão para outro Uhum. caminho. Certo. É É, interessante que a gente fala. Edith, pode falar? não, é só complementando aí tudo isso, que a Ione fez algumas perguntas, há a previsão da exteriorização deles, né, da exteriorização da hierarquia, junto com Cristo, se não me engano, né? Que aí É, eles estarão caminhando entre nós. Tanto é que tem os dois livros, né, do Mestre Descartes sobre a exteriorização da hierarquia. Então, esse processo todo da nova era e da vinda do Cristo e os mestres que se exteriorização também junto da humanidade, né?
A gente nem imagina como é que vai ser isso, mas que deve ser muito bonito, deve ser, né? É. Uhum. Mas Eu gosto, então, queria fazer um adendo, buscando o estudo dos raios, como que o sexto raio, que é a devoção, os influenciou. Nossos assuntos aqui foram mais para a parte espiritual, mas podemos falar dos mestres, os filósofos? Vamos falar disso, vamos falar de Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, Confúcio, talvez alguns iniciados hoje, vou arriscar, mas, por exemplo, eu vi uma frase muito interessante Spinoza. uma fase muito interessante do Einstein que toca essa parte que nós estamos estudando, sabe? Eu tenho que pesquisar para ver se essa frase é mesmo dele, mas mostrava um autoconhecimento a respeito dessa amplitude da parte oculta, né, do espírito. Então, existe uma tendência, e sem contar aquelas pessoas que foram líderes sociais também, vamos colocar também, talvez aí, lá na não Índia, mestres, né? não mestres, mas pessoas Hum. que estão no caminho do processo de evolução, né? Então, Uhum. nós não sabemos ainda onde eles estão, mas não é só a parte religiosa, é a parte filosófica, a parte assistencial humana e uma série de coisas. Uhum. Isso é a parte Então, artística também, né? Vários A deles parte aí são, artística, eram Beethoven, iniciados em Mozart, certo grau, né? Mozart, né? Beethoven, Como você comentou, né, que umas encarnações aí foi o Shakespeare. Shakespeare exato. era o quê? Até o mestre Racox. Era um artista, era um literário. Então, em todas as áreas de atuação da humanidade, sempre há seres que se destacam e que estão na senda da iniciação. É que nós não temos, assim, documentado, fulano, agora é uhum, ciclano que foi Beltrano. é, Nós sabemos só é que de alguns casos só, né? entra Por isso muito no nosso que é importante parte isso. especulativa e imaginária, né? É? E os mestres geralmente não trabalham com essa parte, com Não. a vivência, muito essa parte, né? Eu quero E, só fazer uma síntese aqui, Aldato, se me permite, sim, para a gente não perder o claro. raciocínio. Então, tudo que nós estamos estudando é para nos prepararmos para a exteriorização da hierarquia e o reaparecimento do Cristo. Todo o trabalho do mestre tibetano foi baseado nesse compromisso que nós, o novo grupo de servidores do mundo, está sendo ensinado e está trilhando o caminho para essa época que ninguém sabe quando, né? Como o próprio mestre Jesus fala, não, ninguém sabe a hora que ele vai chegar, mas de que nós estejamos preparados para recebê-lo. E estamos, como dizem, plantando as sementes para que ele possa retornar e caminhar no caminho, no jardim, não de outros planetas, mas no jardim aqui do nosso planeta Terra, coberto pelo reino vegetal, que é o reino que oferece a beleza para todo o universo. Isso a gente não pode esquecer. Bom, Obrigada. estamos em preparação. É, eu passei para o próximo slide aqui, caso alguém não queira falar algo mais. Aliás, ainda segue ainda sobre o mesmo assunto. Então, eu posso ver essa terceira slide, aliás. Ok. A hierarquia atua apenas com a natureza espiritual ou com a alma da humanidade, já que, para os mestres, a forma tem relativamente pouca importância. Os membros da hierarquia vêm um após outro à atividade externa do plano físico para prestar serviço ativo. Não se os reconhece pelo que são, porém se encarregam dos assuntos do Pai, demonstram boa vontade, tratam de ampliar o horizonte da humanidade e preparam assim o caminho para aquele a quem eles servem, o Cristo, mestre dos mestres e instrutor de anjos e de homens. Aqui foi um pouco que a Aurélia trouxe agora um pouquinho para a gente, né? A questão de que para a hierarquia não importa muito o crachá esse ser de luz use, né? O que importa é o quanto se busca essa evolução espiritual baseado em princípios eternos.
Então, se nós somos dessa raça ou da outra, se somos gordos, magros, altos ou baixos, para a hierarquia pouco importa. O que importa é o quanto essa alma encarnada está imbuída do propósito a que veio cumprir aqui. Quanto que a nossa luz brilha, né, Sônia? Uhum, Inclusive, a Aurora colocou o ponto de nós estamos agora preparando, né, o retorno do Cristo. sim. Mas como nós vamos. Ele não vai ficar com crachá, né? Eu Não. sou o Cristo, eu sou o líder, né? Mas aquelas pessoas vão reconhecê-lo pelo trabalho e pela luz que ele traz. E Uhum, assim é o trabalho dos mestres, ou das pessoas que estão próximas a eles, auxiliares, né? Ninguém vai se colocar como um membro da hierarquia, assim. Aliás, títulos não é uma questão que quem trabalha no mundo espiritual carrega. Mas, assim, uhum, realmente é pela luz. Não tem diploma, né? Tem a luz do trabalho que a gente consegue perceber daquelas pessoas de boa vontade e que estão realizando os trabalhos hierárquicos. uhum, É importante a gente relembrar que tem, assim, os ensinamentos do tibetano, que tem um livro inicial, antes do reaparecimento do Cristo, que ele fala que ele iria descer só a níveis etéricos, que ele não ia se materializar. Mas aí, depois de 1945, quando a hierarquia tomou a decisão da descida do Cristo, aí já vem falando que ele vai descer em corpo físico mesmo. Isso é uma maravilha, né? Esperamos que Uhum. nós o reconheçamos, né? É. É. Bom, eu espero poder tomar café com ele qualquer hora aí, qualquer esquininha, qualquer padoca. Então, Ué, vamos lá, Soninha. Vamos não é? Às vezes, oferecer pão de queijo para ele. pois é, às vezes meu ano, o pessoal não ceava com ele. E não, Uhum. nós, na próxima encarnação. Ué, quem sabe, não é? Ah, Vamos então. aspirar que um dia isso possa acontecer. Uhum. Olha, Vai Eu sei que acontecer. convidada você foi. Hã? Convidada você foi. Todos Sim, nós mas fomos. o desafio é nós conhecemos como tal e aceitamos o convite para valer, né? É difícil. Aurora, eu não sei se Ana Plínio, Ione, É. Edith, querem comentar algo mais a respeito? É, Uhum. eu queria só fazer uma observação. No anterior, a gente falou dos corpos, né, densos, né, que esses seres viriam para cá com corpos densos e ficaria lá entre nós. Aí aqui esse slide diz assim, que ele apenas com a natureza espiritual e com a alma da humanidade. Aí aqui já fala que não é mais aquele corpo, talvez, que falou no anterior, seria, né? Até questionei se a gente reconheceria, se a gente chegaria perto, se, né? Então, na verdade, eles não têm um corpo em si. Eles é, vêm de uma. Desculpa, esse telefone tinha que tocar agora. E é um pouquinho mudo. Então, eles não vêm numa forma física, né? Ou só quando, acho que foi a Aurora que falou, né? Quando há uma necessidade especial que ele vem e ele se transforma nesse corpo, nessa matéria, para que ele consiga atuar de uma forma diferenciada. Exato. Plínio, eu acho que nesse primeiro parágrafo aí, pode falar, Aurora. Não, pode continuar. A hierarquia atua apenas com a natureza espiritual ou com a alma da humanidade, já que Uhum, para os mestres a forma tem relativamente pouca sim, importância. sim. Não é que não está presente, mas o foco da hierarquia basicamente é isso que nós estamos trabalhando, é a parte espiritual do ser humano. A gente Uhum, não se preocupa com aquelas, vamos dizer assim, a grande parte da humanidade está preocupada muitas vezes com aquela parte física do mundo externa. A hierarquia trabalha com a essência. Não quer dizer que não tenha o corpo físico ou a manifestação física não vai ocorrer. Geralmente existe sim e vão ser assim, ter os corpos físicos presentes, vamos dizer assim. É agora, né, Adalto? Aí está escrito agora. É. A hierarquia trabalha atualmente com a natureza espiritual ou com a alma. Isso é agora, mas aí no processo que vai acontecer, né, uhum, como Cristo falou que vai se exteriorizar, né, como corpo físico que a gente vê, vem como é que fala? Não é o exército, não. É o ministério dele, vem junto também, né? Com ele, já que ele vai
se apresentar dessa forma, o ministério dele, que seriam os mestres, também se apresentarão, né? E além disso, com toda a hierarquia dévica também. Os Aham. devas descerão com eles. Eu posso dar uma pincelada para ampliar aqui um pouquinho, Aurora? Pode, claro, imagina. Nós estamos falando Uhum. da Oh, hierarquia meu Deus. terrena, que vai se exteriorizar, mas elas trabalham em conjunto com a hierarquia interplanetária e extraplanetária, né? Que também tem grandes ações no nosso planeta nesse momento de transformação. Aí, para as pessoas já começarem a considerar essa possibilidade. Não que, desculpa a minha intromissão, mas não que isso, né, tenha grande relevância, né? É só para esclarecer, né? É porque Sim. você já sabe, a gente não sabe, né? A gente está Não, mas aí, estou aqui para tá discutir, né? seguindo, Conversar. tá seguindo. Pô, será que um dia eu vou encontrar esse cara, dar um abraço nele e falar, meu, né? Você, Se você não ah, encontrar nesse mundo, você vai encontrar no outro. De não, mas qualquer não, forma, você pode. Didi, eu estou partindo do princípio de que eu vou me encontrar com esse camarada por aqui, né? Ou essa camarada por aqui, né? Tem Dar um uma música, abraço, né? Que comer um pãozinho de os queijo. Desculpe, Ana. não, Uhum. eu que intrometi. Tem uma música que os crentes, né, que eles falam, encontrei Isso, Jesus. exato. E quando eu escutava isso, eu falei, gente, mas será que eles encontraram mesmo? Não, tem um grupo, gente, que não sei se continua, mas na pandemia, todo dia, às 3 horas da tarde, eles falavam com Cristo. Era impressionante. Eu tenho uma amiga que acreditava piamente que ela estava falando. Ela falava, ah lá, ele está chegando, vamos esperar. E tinha um deles, né, que era do grupo lá, que no caso, ele incorporava o São Cristo. espíritas? Não, não, não é espírita, não. Eu não consigo. É uma amiga minha que faz Ah, muitos anos que eu não a vejo e ela queria que eu participasse. A Mayra, você lembra da Mayra? lembro demais. A Ah, Aurora, ela nem sai de casa mais, ah, Aurora. Ela fica com o Cristo o dia que inteiro. bom, que bom, o caminho dela, né? É Pois é. inacreditável, porque ela era sempre muito radical. Quando ela entrava para valer em tudo que ela fazia. Uhum. Aí agora pediu contato com ela. Aí, há pouco tempo não, uns 3 anos atrás. Mas ela não deixava na pandemia nem o filho dela entrar na casa dela, porque ela era extremamente radical. E aí, depois que ela descobriu que eu viajava, que eu ia para Fortaleza, aí eu acho que ela desencantou, porque aí eu não era discípulo que ela estava imaginando. Aí ela cortou, ela é louca, né? Porque está lá fechada até hoje, ela mora em Nova Lima. Gente, ilusões e miragens, todos nós Nossa, somos mas passíveis. eu fico boba de ver, eu falo, meu Deus do céu, não tem jeito, ela não me deu o endereço, não tem jeito de eu ir vê-la, entendeu? Ela se fechou mesmo, para a família, para todo mundo. É uma loucura isso, uma Vai ver É loucura. que ela, interessante colocar, que acho que o Uhum. Plínio ia falar. não, vai ver que ela não quer dividir o Cristo, Edith. É. Esse Cristo só para ela. Tá tomando um cafezinho com pão de queijo e o Cristo é meu, ninguém tá se... Oh, meu Deus do céu. É. Para nós Gente, que é isso. estudamos sobre os centros e sobre os nossos corpos, né, mental, físico, astral, é, grande parte da ilusão nossa e do mundo está realmente nessa visão que as pessoas têm de ficar iludidos com o mundo astral. Eu acho que o Porque, mundo astral é igualzinho aqui, né? Igual. principalmente porque no mundo astral, qualquer pequena habilidade que os seres humanos têm, eles podem adquirir a forma que querem, né? Uhum. Então, muitas pessoas acreditam piamente que estão sendo instruídas por grandes mestres, grandes seres, fazendo parte de grandes trabalhos. Outras, claro, que podem ter sim, E o mestre porque Gaetan já falou que não faz nada disso, que ele não vem, ele já escreveu isso. Isso é sim, ilusão, que ele não vê, ele não está preocupado com cada um de nós, ele está preocupado com os grupos nos quais nós pertencemos. Pertencemos. A atuação dele é grupal, né? Agora vem que ele está Mesmo, preocupado se você está conseguindo, ai, coitadinho daquele ali. Estava perdido com 8 milhões de habitantes, como é que ele ia poder fazer isso?
É Mesmo verdade, porque, só verdade. lembrando que as iniciações agora também são feitas grupalmente. Então, a É, consciência não pode ser, não tem direito mais de ser uma consciência individual, é uma uhum, consciência grupal. Então, todo mundo tem que ter tem consciência grupal. E à medida que a gente vai estudando nos grupos, cada grupo vai formando a alma grupal e que nós vamos alcançando um determinado nível de iniciação. Isso que é. é importante a gente lembrar, né? Uhum. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, falando dessa questão do grupo. Quando nós iniciamos lá atrás, nós éramos um grupo que ele se dividiu, né? Eu acho que se dividiu, não é isso, Adalto? Desculpa aí se eu tiver. Na Não, verdade, eram dois não grupos, é né? Um na segunda e na quinta, unir. e se uniu, mas o grupo era maior. E, Aham, e ao- Geralmente nesse tipo de estudo ficam pouquíssimas pessoas mesmo, Plínio. O aham, chamado para todos, né? Mas o caminho, quem segue são pouquíssimos. Então, assim, são aham, pouquíssimos de nós, daqueles mais de 80 pessoas que iniciaram no WhatsApp, que fizeram o grupo. Aliás, foram centenas que fizeram o grupo online. Mas não É, fazem mais? dezenas, só não tinha Hum? dezenas ficaram no WhatsApp e talvez até acompanham as palestras nos vídeos gravados. Mas são uhum. pouquíssimos em todos os grupos experienciados que continuam esse tipo de trabalho que a gente tem em discussão. É uma oportunidade única, na verdade, né? Nós temos 400 membros nesse trabalho que nós realizamos, contando com o grupo espanhol, português e o brasileiro. Então, a minha pergunta seria assim: em algum momento, esses nossos grupos, lá, pensando nos dois, né? Eu ou esses grupos, em algum momento a gente vai se encontrar, esse nosso grupo com os demais, vai se encontrar dentro desse conhecimento que a gente está adquirindo? Até então não está nada programado para encontrar fisicamente. É isso que você está Não, perguntando? não, 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 Ah, fisicamente não, não. isso possivelmente nós estamos encontrando sempre nos trabalhos que nós fazemos. Por exemplo, domingo nós temos o prelinúnio de Gêmeos. Gêmeos não, meu Deus do céu. De Nós virgem. estamos De virgem. de Virgem, é o segundo De virgem. prelinúnio de Virgem. Aí Segundo todo novilúnio, grupo lua nova. Novilúnio. novilúnio. Aí todo Uhum. grupo que está sendo acompanhado, a gente manda para os grupos e aí a gente encontra fazendo essa meditação. Ah, Acho que tá. na É muito segunda-feira. agradável, viu, Plínio? Se você não viu ainda, veja, é muito agradável, muito assim, é bom de ouvir, bom de participar, é bom mesmo, Então, gostoso. eu vou ficar responsável de enviar para o nosso grupo, né? Eu sempre Uhum. enviava, não sempre enviava, não. E aí vocês vão ter oportunidade. Quando der para vocês participarem, vocês vão conseguindo, então, penetrar na essência do grupo mesmo. Ah, Vocês estão Muito sendo preparados agradável. para isto. legal. É, Ok? tem Plínio, muitos existem alguns encontros países, físicos né? mais raros agora. No mês de Hã? outubro vai ter em Niterói com o grupo Fundação Cultura Avatar, que Não, geralmente esse não são é. convidados várias pessoas para poder que estão nos trabalhos, sabe? Quando então estiver mais próximo, certamente vocês serão convidados também para poder participar e estar presente nesses eventos. Aurora, eu acho que é Oi? bom também falar com eles que Pode existe falar, querida. não, a meditação criativa grupal, que acontece todo sábado às 11 horas, de 11 às 11h30. E nesse grupo, participam 11, 12 países, pessoas de 11, 12 países, às vezes até 15 países, depende do sábado. E nesse grupo, que já vem há muito tempo, está se estudando as E leis princípios da e nova era. princípios da nova era. São belíssimas as meditações e muito conhecimento e reflexão sobre isso. É um trabalho grupal assim de preparação muito bonito, muito bonito. E tem o grupo que organiza, ele é ali assim, fica impressionada com a dedicação, com o esforço que eles organizam, porque eles organizam toda semana, organizam as pessoas que vão participar, sabe? Aí qualquer pessoa que está lá, se ela se dispõe a participar, ela é convidada, entendeu? Ele é aberto e é muito bom, muito conhecimento e uma meditação maravilhosa e
está sendo estudada atualmente. Fica quanto tempo em cada lei, Aurora? Eu ainda não 2 meses. percebi. 2 2 meses. Agora está sendo trabalhada a lei de aproximação divina, Espiritual. espiritual. Então, esse também é aberto. A Aurora pode colocar, né, Aurora, lá no Nós grupo vamos para ter uma eles. nós vamos ter uma reunião amanhã, né, com o pessoal que coordena o grupo desse estudo nosso, e aí nós vamos abordar alguns aspectos, algumas meditações que a gente possa encaixar o pessoal que está estudando conosco. Aí eu vou Uhum. passar detalhes para vocês, porque nós temos segunda-feira, quer dizer, eu tenho meditação todo dia. Então, aí eu acho que assim, à medida que a gente vai unificando, vai potencializando a egrégora desses grupos, que nada mais é do que o novo grupo de servidores. Ok? Ô, Plínio, você sentiu necessidade de presenciar uma atividade assim? Ô, Adalto, na verdade, eu não sei, vocês são de Minas, né? Ah, Sim. eu acho que a maioria aí é de Minas. Eu sou de São Paulo, não sei de onde que a Ione A é. Iana é São Paulo. Eu sou de São Sônia Paulo. também é São São Paulo. Paulo. Sônia também. A A Sônia Sônia também? também. Não sei, Eu sou de São Paulo, mas hoje, por acaso, estou na cidade de São Paulo. então, então eu não sei como é que se dá isso. Parece que existe um encontro em Minas, né? Um físico, né? A gente se Não, mas encontra eles são assim. esporádicos, aí são É, esporádicos. O que a gente está falando mais aqui é online. Essas meditações todas são online, É. Certo. tá? Não, a pergunta que você me fez, Adalto, se eu tinha necessidade de um encontro físico, é isso? eu perguntei se você, porque a gente acaba levando para no grupo também a necessidade dos novos estudantes, né? Mas assim, qual assim a sua perspectiva? É importante perceber isso também, né? Dos novos alunos. Eu acho que, assim, em algum momento, eu acho que seria bacana esse encontro, sabe? Esse encontro presencial, né? Não Sim. sei, talvez uma vez, 2 vezes por ano, se houver possibilidade, eu acho que isso seria importante. Eu falo isso pela minha profissão, né, que eu vivenciei, né, e que pela internet é uma coisa, presencial é outra, né? É, Não sei, tem é, mais. É, nós temos uma reunião agora em outubro, aqui na fundação, mas assim, não seria final de semana. Nós vamos encontrar com um grupo de Portugal e nós vamos fazer uma mesa redonda. Se vocês quiserem vir, estão todos convidados. Depois a gente passa para vocês os detalhes, tá bom? Legal, legal. Inclusive, se chegarem antes, podem participar de conhecer aí Minas Gerais, uma parte, né? Só para gamar. Ok. Só para finalizar essa parte, Plínio, quando o grupo está mais próximo, existe pontualmente, talvez uma vez no ano, alguns encontros onde os servidores se encontram. Eu citei aí o da Fundação Cultural Avatar, que vai ser em Teresópolis, onde vários grupos do Brasil inteiro se encontram. Ah, tá. Há um tempo atrás tinha um grupo aqui no Ibirapuera, aqui no bairro aqui de São Paulo, que eles trabalhavam essa questão toda de meditação há muito tempo atrás, né? Só que eu não conseguia participar por causa do trabalho e tal, e eles trabalhavam muito com Saint Germain, isso há mais de 20 anos atrás, né? Mas esse grupo era presencial, uma vez por semana. Esse grupo ele se diluiu, né? Infelizmente, Pilino, os servidores, os que estudavam mais o Mestre Saint-Germain, eles não tiveram assim, é, a oportunidade de dar continuidade. Me parece que houve um certo bloqueio e eu não sei quando que vai reacender essa chama. Possivelmente já deve estar começando a haver a, a possibilidade de retomarem. Alguns continuam, mas não está sendo ponto focal agora. Ah, Tá? Bom, já são 18 horas e 44 minutos. Quem vai fazer a Nós, meditação? hoje vai ser Ione, começou e vai terminar, finalizar para a gente, né? Ok? Eu vou achar aqui agora, peraí. Tá bom. Tá? Pode ficar tranquilo. Não tem pressa. É que eu sou E muito, assim, né, com relação a... achei. Então, eu gostaria de fazer a meditação, aquela que a gente faz todos os dias, né? sim, Mas eu acabei não encontrando ela aqui para mim ler,
E aí, então, vou fazer a meditação reflexiva, né, para atração de dinheiro para fins hierárquicos. Tá? Que é aquela que a gente faz aos domingos, né? Tá. Aliás, eu queria até perguntar uma coisa. A meditação, tanto a meditação guiada quanto essa, tem um horário fixo para a gente fazer em grupo ou não? Pode Não, ser a hora que a gente acordar, ou, enfim, uma vez ao dia. Ou tem algum horário estipulado para ser feita? não, essas do tibetano não. Reaparecimento do Cristo e energia monetária não. Tenho só os dias, Ah, tá. Tá domingo certo. e quinta. Tá. E a guiada que a gente faz eu faço pelo menos a hora que eu acordo, todos os Isso. dias. Aí cada um faz a sua, na hora que quiser. Tá certo, tá Preferência bom. pela manhã. Aham, é verdade. Tá bom. Então, eu vou fazer a meditação reflexiva para fins hierárquicos. Sentar numa posição confortável e fazer uma respiração profunda e calma. Depois de adotar uma quietude positiva e intencional da personalidade, formular claramente para si mesmo e em suas próprias palavras as respostas às seguintes questões: se o dinheiro é uma das coisas mais importantes hoje para o trabalho espiritual, qual é o maior fator que no momento presente o está desviando e o está afastando do trabalho da hierarquia? Qual é a minha atitude pessoal em relação ao dinheiro? Será que eu o considero como um grande e possível agente espiritual? Ou penso nele em termos materiais? Qual é a minha responsabilidade pessoal em relação ao dinheiro que passa pelas minhas mãos? Será que eu estarei manipulando como um discípulo dos mestres, que os mestres deveriam fazê-lo? Pondere sobre a redenção da humanidade através do correto uso do dinheiro. Visualize o dinheiro no mundo hoje como uma energia concretizada no presente, largamente usada para propósitos puramente materiais e para satisfação de desejos puramente pessoais. Agora, visualize o dinheiro no mundo de hoje como uma grande corrente de substância dourada, fluindo, saindo do controle das forças do materialismo para o controle das forças da luz. Então, diga mentalmente a seguinte oração invocativa, com a concentração mental focalizada e com o desejo sentido no coração de ir ao encontro das exigências espirituais. Ó tu, em quem vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Ó poder que pode renovar todas as coisas, dirige para os propósitos espirituais o dinheiro do mundo. Toca os corações dos homens em toda parte, de modo que eles possam dar ao trabalho da hierarquia aquilo que até agora tem sido dado à satisfação pessoal. O novo grupo de servidores do mundo necessita de muito dinheiro. Pedimos que as vastas somas necessárias
se tornam disponíveis e que esta tua potente energia esteja nas mãos das forças da luz. Então, visualize o trabalho a ser feito pelos grupos que clamam por sua atual fidelidade, através da imaginação criativa e com ato de vontade, visualize incontáveis somas de dinheiro jorrando nas mãos daqueles que procuram realizar o trabalho dos mestres. Agora, diga alto, com convicção e com ênfase. Aquele por quem o mundo todo espera, disse que tudo aquilo que for pedido em seu nome, com fé, será atendido em resposta. Lembre-se, ao mesmo tempo que a fé é substância das coisas esperadas e evidência das coisas não vistas, e crescente. Nós pedimos o dinheiro necessário para a realização da obra hierárquica e podemos pedi-lo por quê? Do centro, a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal. Encerramos a meditação com uma cuidadosa consideração da nossa própria responsabilidade para com o plano, e que cada semana planeje sua colaboração financeira com a hierarquia. Seja prático, realista e saiba que se não der, não poderá pedir, porque você não tem o direito de evocar aquilo com que não partilha. Respirando calma e profundamente, vamos retornando ao nível de consciência exterior e ao exalar, abra lentamente os olhos. Sinta-se em paz e perfeita harmonia com todos os irmãos do grupo e com toda a humanidade. Obrigado, Ione. Ai, Fez a primeira participação de muitas. obrigada. Eu vou melhorar, gente. Eu vou melhorar, com certeza. Tá ótimo. E que eu Ótimo passo. também Não justifica, muito foi nervosa. ótimo. Não Ótimo passo. justifica, foi muito bom. Fica Mas tranquilo. foi do coração também, viu? Foi sim, Claro. com o meu coração que eu fiz, tá? Para uma estreia foi surpreendente. Ai, que bom. Porque Que eu estou bom. lembrando de Minas, mesmo que ficou a FCE no tempo da pandemia, nossa, nem se compara. Gratidão imensa. Amém. Amém. Até o Tchau. nosso próximo encontro. Até o Até. próximo encontro. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau, tchau. Namastê.